em frente ao Hospital São Luís de Gonzaga, da cidade de Itabaianinha. Ele vai ser o foco principal do tema da reportagem de hoje da TV Itabaianinha, que você vai acompanhar aí no site www.tvitabaianinha.com. Mais uma vez saindo na frente e trazendo informações até você. Vou dar um resumo rápido para você entender o tema da nossa matéria. No dia 7 de abril de 2020, a Câmara de Vereadores da cidade de Itabaianinha aprovou a lei número 10/2020, que autoriza a liberação do valor de R$13 mil do Fundo da Câmara Municipal de Itabaianinha para o custeio de despesas decorrentes do combate ao novo coronavírus, o Covid-19, aqui no Hospital São Luís de Gonzaga. Porém, no dia 24 de abril de 2020, o prefeito municipal de Itabaianinha, Danilo Carvalho, vetou essa lei, impedindo que sejam transferidos esses recursos da Câmara Municipal de Itabaianinha para o Hospital São Luís de Gonzaga. Segundo o prefeito, a lei que foi aprovada é inconstitucional. Procuramos todos os envolvidos, entrevistamos o prefeito municipal Danilo Carvalho, o procurador Aldileno, procurador municipal, procuramos também o vereador Martins, que é o relator dessa vetação e também membro do CCJ da Câmara, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Entrevistamos a presidente do CCJ da Câmara, a vereadora Jó da Saúde. Entrevistamos também o vereador Gesso da Saúde. Agora tivemos aqui no hospital, eles deixaram a versão dele. Você vai acompanhar aqui tudo, a versão de todos. E você quem vai tomar a decisão, quem é que está com a razão. TV Itabaianinha trazendo mais uma vez informação para você com imparcialidade. Estamos aqui em frente à sede da Prefeitura Municipal de Itabaianinha. Vai ser um dos envolvidos nessa matéria de hoje da TV Itabaianinha e você pode assistir pelo site www.tvitabaianinha.com e também em nossas redes sociais lá no YouTube, no Facebook e no Instagram. A matéria que eu vou falar aqui, vamos entrevistar agora o prefeito Danilo de Carvalho e também o procurador do município, Aldileno, doutor Aldileno, né? Vai falar sobre o veto que o prefeito Danilo Carvalho deu no projeto que foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores de Itabaianinha, projeto esse que destinava uma verba de R$13 mil para ser doado para o Hospital São Luís de Gonzaga, aqui no estado de Itabaianinha, para usar no combate ao Covid-19. Vamos agora ouvir a palavra do prefeito Danilo Carvalho, como também do procurador do município, o doutor Aldileno. Estamos aqui agora no gabinete do prefeito municipal de Itabaianinha, Danilo Carvalho. Ele vai falar e justificar o motivo pelo veto que ele deu do projeto que foi aprovado por unanimidade na Câmara, destinando recursos da Câmara para o Hospital São Luís de Gonzaga. Com a palavra, Danilo Carvalho. Olá, pessoal. Estamos aqui a agradecer pelo espaço concedido à TV Itabaianinha. E dizer que parabenizar, na verdade, primeiramente, os 13 vereadores pela iniciativa, de destinar R$13 mil ao Hospital São Luís Gonzaga. Mas houve alguns pequenos erros na questão do projeto. O projeto número 10/2020, de 7 de abril, foi aprovado por unanimidade. Eu até nesse dia fui lá participar, mas quando chegou à nossa procuradoria, foi identificado alguns erros formais. Por exemplo, que ficava autorizado ao município fazer um saque da conta do fundo da Câmara. E aí, esse fundo da Câmara, ele inexiste. E outra coisa também, que o prefeito e a Câmara de Vereadores, como o Judiciário, são poderes independentes. A gente não pode fazer um saque na conta da Câmara. Só é permitido isso à presidência, e à mesa diretora lá da Câmara de Vereadores. Então, por esses erros formais que houve no projeto, nós vetamos para que a Câmara corrija esses itens aí que estão equivocados e reenvie para a Prefeitura, para poder a Prefeitura tomar as medidas necessárias para que esse recurso chegue ao hospital. A forma que nós sugerimos e que está na lei, desse projeto de lei, seria um decreto legislativo, o qual a Câmara mesmo, através do presidente, devolve esse recurso ao Executivo, ao Poder Municipal, e envia uma indicação coletiva dos 13 vereadores para que seja destinado esses 13 mil ao hospital.
Em seguida, o município reencaminha um projeto de lei para a Câmara, né, em forma de subvenção, pedindo autorização dos vereadores para fazer esse repasse ao Hospital São Luís Gonzaga. Então, essa é a forma. O veto foi simplesmente por erros formais, mas eu acredito que em breve, o mais rápido possível, a Câmara vai estar votando e fazendo essa devolução para o município da forma correta, para que a gente encaminhe esses recursos ao Hospital São Luís Gonzaga. Então, muito obrigado pelo espaço, estamos aqui à disposição, e quando se fala de saúde, principalmente nesse momento, tem sido prioridade, não só pelo Covid, mas desde o início da nossa gestão. Então, a gente está aqui para ajudar, e mais uma vez parabenizo aos 3 vereadores pela iniciativa, e já, com fé em Deus, a gente vai estar encaminhando esses 13 mil para o nosso Hospital São Luís Gonzaga. Porque é inconstitucional o projeto que foi aprovado pelos vereadores, reforçando o projeto, por unanimidade aprovado pelos vereadores, referente à verba destinada para o Hospital São Luís de Gonzaga. Com a palavra agora o procurador do município. Inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade que nos é dada para esclarecermos alguns pontos que geraram dúvida, principalmente pela população que não tem traquejo quanto à questão jurídica em si. O projeto em si, a iniciativa dos vereadores é louvável, como bem colocou o prefeito, e poderia até ser mais, mas a gente sabe as dificuldades que os entes públicos e também a capacidade de recursos que tem a própria Câmara. Enfim, relativamente ao projeto, veio um projeto de lei para doação de recursos ao Hospital São Luís Gonzaga. O projeto de lei veio autorizando a que o município, no caso o gestor, interferisse na parte financeira da Câmara, o que é vedado por lei. Diante da separação dos poderes, como bem foi explicado inclusive pelo próprio prefeito, cada ente ele é autogestor, ou seja, ele tem que gerir o que é seu. Então, o prefeito não pode interferir jamais nos recursos da Câmara. Mas, na verdade, o que propriamente levou à vetação do projeto é que o projeto é inquinado de alguns vícios. Vícios como, por exemplo, fala em fundo municipal da Câmara. A Câmara não possui fundo municipal, então que fundo seria esse? Fica difícil aprovar um projeto sem saber esse conteúdo. A outra situação é que o prefeito, por vedação constitucional, ele se encontra impedido de repassar a menor para a Câmara. Se ele mexeria nesses recursos, ele teria que repassar a menos. E se ele repassar menos, ele incidiria no crime de responsabilidade do artigo 29 da própria Constituição Federal. Vários são os percalços que a gente acaba enfrentando com esse processo. Então, o prefeito não pode, sob pena de ferir o processo legislativo, que a própria Câmara tem que obedecer, e aprovar um projeto só pelo fim dele. Ele tem que olhar a forma. A gente sabe que na administração pública, nós estamos obrigados a fazer o que a lei determina. Na iniciativa privada, tudo é válido. Desde que a lei não proíba, você pode fazer. Mas na administração pública, nós só podemos fazer o que a lei determina. E a lei é bem clara nesse sentido. O que é que poderia ser feito? Como o prefeito também, sabiamente, já passou para todos. O veto, ele é autoexplicativo. E no próprio veto, a gente deixa bem claro que poderia ser enviado um processo legislativo, através de um decreto legislativo, autorizando a devolução dos recursos ao município e uma emenda coletiva dos vereadores indicando que esse recurso deverá ser repassado para o Hospital São Luís Gonzaga. Para e passo, o município fará um projeto de lei para que esse recurso seja autorizado como doação via subvenção à instituição Hospital São Luís Gonzaga. Com isso, a gente vai atingir os dois pontos, a questão do conteúdo e da forma, porque nós estamos vivendo um momento difícil, é verdade, só que esse momento vai passar e futuramente virão as cobranças, porque foi feito assim e não foi feito assim, como é que a lei manda de uma forma e se faz de outra. Então devemos fazer o certo, no momento certo, para que depois não possamos responder por
um desvio que acaba conduzindo a um erro gravíssimo do ponto de vista legislativo. É o que eu tenho a dizer, e qualquer maiores explicações estaremos sempre à disposição para passar para vocês. Câmara de Vereadores da cidade de Itabaianinha, Palácio Legislativo, vereador Dorico Alves dos Santos, e vamos ouvir a versão dos vereadores sobre o veto do prefeito Danilo Carvalho, o veto que ele fez de um projeto que foi aprovado nesta casa, destinando a verba de R$13 mil da Câmara para o Hospital São Luís de Gonzaga para o combate ao Covid-19. O vereador Martins Neto, ele é membro do CCJ, Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara de Vereadores de Itabaianinha. Com a palavra, Martins Neto. A nossa posição enquanto CCJ será totalmente imparcial. Nós recebemos essa missão do presidente da Câmara de sermos o relator do veto. Junto na CCJ nós temos a vereadora Josefa, conhecida como Zefa da Patu. Nós temos também a vereadora Jó da Saúde. Nós tentaremos, e é nossa missão, fazer um relatório totalmente imparcial e colocar na apreciação dos colegas. Primeiro eu quero dizer que a Câmara Municipal de Itabaianinha, ela tem assessoria jurídica, assessoria contábil. Todas as câmaras do Brasil têm essas assessorias. E nós, todos os vereadores desta casa, empenhados, alegres de aprovar um projeto de lei que venha beneficiar a entidade, o Hospital São Luís de Gonzaga, fizemos com muita alegria. Existem entendimentos da parte jurídica da Câmara de Vereadores que diz que tem que ser através de projeto de lei. Existem entendimentos da assessoria jurídica do município que diz que tem que ser através de um projeto de decreto legislativo. Primeiro eu quero pedir a ambos os dois jurídicos um consenso, que pelo menos entre um com o outro em contato, resolva o problema. Vereadores, todos os três votaram com muita alegria, e a gente não pode estar tendo esse desgaste, infelizmente, de achar que tal procedimento está correto ou errado. Existe assessoria jurídica, tanto do município como da Câmara, que são pessoas que recebem dinheiro público para dar assessoria tanto à Câmara como ao município. Então, cabe a essas duas assessorias ter um pouco de senso de humor, olhar o lado humano, o lado da vida, e o mais breve possível resolver o problema da doação do Hospital São Luís de Gonzaga. A gente fica triste porque essa situação não era para estar acontecendo em Itabaianinha. Um efeito que a gente sabe que é inédito no município de Itabaianinha, fazer uma doação da Câmara para uma entidade tão importante que é o Hospital São Luís de Gonzaga. Então, fica aqui o meu apelo, que os dois jurídicos, tanto da Casa Legislativa como do município, cheguem a um consenso e o mais breve possível venha fazer essa doação, porque a gente sabe da necessidade que é o recurso para aquela entidade. Então, eu como vereador deste município, estou pedindo que não meça forças, quem está certo, quem está errado. Não deixe que a justiça venha resolver esse caso, e sim a forma jurídica dessas duas casas venha resolver, porque quem ganha é o nosso povo, o povo de Itabaianinha. Então estou aqui um pouco meio indignado, revoltado, porque não precisaria de forma nenhuma que tudo isso estivesse acontecendo. Precisaria simplesmente de um bom senso e resolver o problema. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Estamos agora com Josefa Alves Costa, conhecida como a vereadora Jó da Saúde, que também é presidente do CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores de Itabaianinha, e ela vai dar a posição dela sobre o veto que foi dado pelo prefeito Danilo Carvalho num projeto que foi aprovado por unanimidade aqui na casa, na Câmara de Vereadores de Itabaianinha, destinando verbas para o Hospital São Luís de Gonzaga. Com a palavra agora a vereadora Jó da Saúde. Bom dia a todos. Estou aqui nesse
momentos, né, que a gente está passando um momento difícil, e quero dar a minha explicação como presidente da CCJ, da comissão. Quero dizer a vocês que nesse momento que a gente está passando foi um momento muito emergencial, foi muito rápido, não teve como a gente ter sentado os 3 membros antes para poder a gente discutir sobre o projeto, mas hoje eu estou já inteirada de pegar os 3 colegas que faz parte da CCJ junto comigo para a gente definir e resolver como vai ficar essa situação. Porque foi uma situação decidida muito rápido, que a gente viemos para a Câmara, aprovemos o projeto com toda alegria, com toda ansiedade, com toda a vontade de ajudar, porque hoje é o que nós estamos fazendo, é procurando ajudar o mais que a gente possa ajudar. Queria tanto que a Câmara Municipal de Itabaianinha tivesse condições de ter feito uma doação muito maior do que essa, né? Porque esse é o objetivo, o interesse da gente hoje como vereadores é ajudar. Nós estamos aqui para ajudar. E a respeito desse veto, dessa doação, a gente vai ter que sentar agora com o assessor jurídico, o presidente da Câmara, o gestor Danilo, que é para ver como vai ficar, porque na hora que precisar, que nós voltamos aos trabalhos da Câmara para aprovar não só esse projeto, como qualquer outro, nós estamos à disposição da população de Itabaianinha. Aqui eu agradeço a todos vocês e peço ao Senhor Jesus que logo a gente seja liberto desse vírus que está aqui acabando, deixando todo mundo em pânico, todo mundo amedrontado, que a gente não sabe mais nem o que fazer. Só resta chamar por Deus, né? E sobre o projeto pode ter certeza que aí vai ser decidido, vai ser resolvido da melhor forma, né? Porque a gente não tem interesse de segurar projeto, não tem interesse de prejudicar, o nosso é ajudar a nossa população. Um bom dia a todos. Falar a sua posição sobre esse veto que o prefeito deu de um projeto que vocês aqui da Câmara de Vereadores aprovaram com unanimidade. Ted, eu quero aqui dizer para o povo de Itabaianinha, o prefeito, ele buscou uma forma de não fazer com que esse projeto fosse à frente de uma certa forma. Por quê? Acredito que o jurídico desta casa ele é bem competente, sempre foi, para poder dar um parecer coerente e preparar um projeto para assim a gente aprovasse nesta casa e pudesse ajudar no combate ao Covid-19. Esse coronavírus vem aí acerando o tempo todo, 13 mil reais pode não ser muito para a administração, mas para o povo de Itabaianinha foi uma boa contribuição. E assim eu deixo aqui claro que a atitude do prefeito foi incoerente, foi uma falta de compromisso sim com a população de Itabaianinha, com a saúde pública do nosso município. Me posiciono que os vereadores tragam esse projeto a esta casa novamente, que coloquem em votação e que a gente aprove novamente e que assim a gente possa beneficiar a nossa população. Estamos agora com o doutor Emílio Eduardo, assessor jurídico aqui da Câmara de Vereadores de Itabaianinha, e a gente quer que você se expresse a sua posição, a posição da casa, sobre esse veto do prefeito Danilo num projeto que foi aprovado aqui por unanimidade, que destinava o valor de 13 mil reais para o Hospital São Luís de Gonzaga utilizar no combate do Covid-19. Primeiramente, bom dia a toda a população itabaianiense, bom dia a todos os vereadores desta Câmara Municipal, em especial o presidente desta Câmara, doutor Chico. E gostaria, antes de parabenizar pela iniciativa da TV Itabaianinha, de apurar os fatos sem negligenciar no que diz respeito ao contraditório, porque é com contraditório que a verdade é alçada a um patamar que vai chegar ao conhecimento de todos. Então, no que diz respeito à pergunta que foi feita, de fato, houve um projeto de lei, foi criado um projeto de lei aqui nesta Câmara, aqui nesta casa, é o projeto de lei número 10 de 2020, e esse projeto foi colocado em deliberação, em amplo debate, pelos membros, pelos vereadores desta Casa Legislativa, e após esse amplo debate foi aprovado por unanimidade dos vereadores. E esse projeto possui como objetivo único
a transferência de R$13 mil para o Hospital São Luís Gonzaga. Hospital esse que é o único deste município. Só que essa transferência não ocorrerá, né, de forma direta das receitas da Câmara para a receita do hospital. Antes, será transferido esse valor para o município de Itabaianinha, para que o prefeito possa, logo em seguida, transferi-lo para o Hospital São Luís Gonzaga. De fato, no dia 22 de abril, eu fui surpreendido com a comunicação, com a mensagem encaminhada pelo prefeito municipal, Danilo de Joaldo, por meio da qual foi comunicado aos vereadores desta casa que o projeto de lei número 10 de 2020 havia sido vetado. Um veto jurídico sob a alegação de padecer de vício de inconstitucionalidade o referido projeto. Confesso que fiquei um pouco preocupado, fiquei perplexo, até como eu expus no vídeo que foi veiculado ontem no município de Itabaianinha, porque os atos que o prefeito vem praticando ao longo do seu mandato, especialmente neste ano, são atos que denotam uma forte preocupação com a população deste município. E eu lembro muito bem quando o prefeito abriu mão do próprio salário para ajudar a população neste momento de pandemia da Covid-19 que atravessa a humanidade. Lembro também quando o prefeito fez doação de cestas básicas, quando o prefeito estreitou a relação entre o executivo e o legislativo, entre a prefeitura e o Hospital São Luís Gonzaga. Então, diante desse contexto, eu cheguei à conclusão de que, de fato, esse veto enviado pelo prefeito não reproduzia fidedignamente o seu desejo, que o prefeito não tinha o desejo de obstar a transferência de R$13 mil da Câmara de Vereadores para o Hospital São Luís Gonzaga. Ao ler o veto do Poder Executivo, eu me deparei com o parecer da Procuradoria Jurídica. E o parecer da Procuradoria Jurídica, com todo respeito, está completamente equivocado. E eu gostaria de ressaltar que o prefeito Danilo, assim como todo gestor público, ele segue a orientação técnica passada pela Procuradoria do próprio município. Então, no referido parecer, de forma sintética, o que é que consta? O que o procurador aduziu, argumentou para fundamentar o veto ao projeto de lei número 10 de 2020. De forma sintética, o procurador alegou que não poderia o Poder Executivo, o prefeito, ser autorizado a descontar valores do 12º, que é repassado mensalmente para a Câmara, sob pena de incidir em crime de responsabilidade. Sendo assim, o procurador seguiu o seu parecer, aduzindo que a espécie normativa para o caso não seria projeto de lei, como foi aprovado pela Câmara, mas sim um projeto de decreto legislativo, de modo que a Câmara pudesse transferir, na realidade, segundo as palavras do próprio procurador, pudesse devolver para os cofres públicos municipais R$13 mil. Todavia, com todo o respeito ao parecer do procurador, mas não há o que se concordar, porque está evidentemente viciado, está evidentemente equivocado. Ora, decreto legislativo, ele é utilizado para regulamentar matérias de competência exclusiva do Legislativo, exclusiva da Câmara, como, por exemplo, no âmbito municipal, se usa decreto legislativo para conceder um título de cidadão itabaianiense para uma pessoa que tenha prestado relevante serviço ao município. Também se usa decreto legislativo no âmbito municipal para julgar as contas do prefeito. No âmbito federal, se usa decreto legislativo para regulamentar aquelas relações jurídicas que foram estabelecidas enquanto perdurou medida provisória que em seguida não foi convertida em lei. Se usa também decreto legislativo no âmbito federal para regulamentar tratados e convenções internacionais aprovados pelo Congresso Nacional. Sendo assim, está claro, não se trata de decreto legislativo. Com todo respeito, a posição apresentada pelo procurador, pela Procuradoria do município, está equivocada. Se trata de projeto de lei, como foi aprovado pela Câmara de Vereadores. Ora, toda transferência de valores que ocorre no serviço público, ela tem que ser precedida de lei, princípio da legalidade, que vigora no direito administrativo e no direito financeiro também. Então, não há o que se falar em devolução de valores. E eu aponto aqui também para o seguinte: ora, para o procurador é possível devolver R$13 mil e não é possível transferir R$13 mil?
Não se compreende esse raciocínio. E outra coisa também, é interessante apontar, que no projeto de lei aprovado pela Câmara não existe, eu desafio o procurador a apontar um artigo que exista no projeto de lei número 10 de 2020, que indique que o prefeito iria descontar R$13 mil do duodécimo a ser passado para a Câmara. Não existe, simplesmente, só existe essa previsão no parecer do próprio procurador. Me desculpem, mas se trata de um fato criado, uma premissa que foi criada para chegar a um resultado equivocado, distorcendo a realidade dos fatos. Temos que ter responsabilidade com o serviço público. Enquanto isso, as pessoas estão precisando de um auxílio do hospital. Não se trata de dinheiro particular, vigora na gestão pública o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, o princípio da disponibilidade do interesse público. Não podemos dispor do interesse público em prol de interesses pessoais. E aí eu pergunto, será que não existem interesses pessoais aí, nesse parecer da Procuradoria? Eu não tenho certeza disso, eu tenho dúvidas. Eu só reflito, levanto a reflexão, porque levanta uma certa suspeita pelo fato de que o procurador do município, até pouco tempo atrás, era membro da comissão interventora do hospital e foi destituído com os demais membros mediante decisão judicial. Então, por quê? Por que esses R$13 mil não podem seguir para o hospital? E outra, se esses R$13 mil fossem devolvidos para o município, como tenta convencer o procurador, a Câmara não teria poderes para exigir do município que os transferisse para o hospital. Porque a partir do momento em que os R$13 mil entram nas contas públicas do município, só o prefeito tem competência para dar a destinação legal, quem quiser, que bem entender, diante do princípio da conveniência e oportunidade, balizado pelas demais regras que regem o direito administrativo. Então, para concluir, gostaria de falar que fiz uma breve pesquisa e encontrei que, lá em São Paulo, a Câmara Municipal de São Paulo, referência nacional, também criou um projeto de lei e não de decreto legislativo, transferindo valores para o combate à pandemia. O Tribunal de Contas de São Paulo também criou um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo. No Rio Grande do Sul, temos os mesmos exemplos. E por que aqui Itabaianinha não pode? Num momento como esse, em que a população sofre, não é admissível se prevalecer de firulas jurídicas. A forma não pode prevalecer em detrimento do conteúdo. Temos que dar à norma legal, à lei, a função social que todos esperam. E a função social que deve ser dada ao projeto de lei número 10 de 2020 é a transferência de R$13 mil para o Hospital São Luís Gonzaga, para ajudar no combate e prevenção à pandemia do novo coronavírus. Agradecemos a disponibilidade dos interventores que conversou com a gente, com a equipe aqui da produção e falou que ainda está aguardando receber informações tanto do projeto que foi aprovado pelos vereadores, quanto também do veto do prefeito.